Olá, boa noite. Boa noite a todos. Hoje nós falaremos de mais um capítulo do livro Consciência Sistêmica. Falaremos de um tema muito interessante, escrito pela Helena Júlia, que estará conosco daqui a pouquinho. Vou esperar entrar a Bia Lazo, minha companheira, parceira de trabalho, companheira de vida, amiga. Ela entrou. Bia tá por aí. Hoje falaremos de um tema muito legal. Quem sou eu na fila do pão? Vamos ver o que a Helena Júlia vai nos contar. Bia, vamos lá. Bia, será que não deu certo? Vou tentar novamente. Oba, deu. Então, falaremos de mais um capítulo do nosso livro Consciência Sistêmica, pela editora Bock. Bia tá por aí? Oba! Eu sempre com delay aqui, né? Deu Mudei certo aí? Tudo bem? Deu, agora tem replicador, agora vai segurar. Boa noite, amiga. Boa noite, querida. Boa Boa noite a todos. noite. Eu estava falando que o tema vai ser bem interessante, né? Quem sou eu na fila Bem, do pão? bem interessante, né? Bem lindo, né? Quem sou eu? Quem somos nós nessa fila, né? E qual é essa fila, né? Que anda, que não anda, que nos deixa temerosos, ansiosos. É uma fila sempre constante na vida, né? Tô chamando aqui a Helena para nos contar. Que é a dona da fila, né? Vamos lá. Oba! Peraí que eu vou virar aqui. Tá. Oi, Boa noite. tudo bem? Boa Tudo bom? noite, Eu só vejo a Paula. Oi, Bia, tudo tudo bem? bom? Eu só vejo a Paula também. Paula, a gente está vendo Uau! você, iluminada. Ainda bem que vocês estão me vendo. Eu vejo Faz tanto tempo que eu não vocês. faço live, gente. Mas tudo Uau! bem. O importante é que na hora de salvar, né, Paula, a gente vê que todas vamos estar juntas Sim, ali, todas vamos vai dar aparecer. super certo. Isso aí. Helena, Boa noite. que tema legal para trazer para as pessoas entenderem o que, na verdade, o que você quis dizer com isso, né? Sim. Então, Bia, quer falar um pouquinho? Ixi, será que vocês estão me ouvindo? Eu estou te Sim, te ouvindo. ouvindo muito bem. Não, eu perguntei se você quer falar um pouquinho, Bia. Tô. Ah, acho que eu falei, estou te ouvindo bem. Ouvi a metade, então, né? Ah, Helena, que prazer te encontrar de novo aqui, né? Nessa tela que eu não estou vendo você, mas estou sentindo você no coração. E Prazer a é sua meu. história também me tocou bastante, porque eu também, quando mais jovem, pratiquei, né, o que você vai falar, né, agora, não vou ainda dar o spoiler, e eu sempre gostei, até hoje eu pratico com menos frequência, e me fez sempre muito bem. E em algum momento do seu capítulo, você fala da importância da gente se encontrar, né, e em todas as linhas do seu capítulo, você traz essa oportunidade da gente encontrar dentro de si mesmo uma solução, né? Então, é um capítulo que traz muita paz e muita, eu não digo esperança, mas traz assim, Um caminho, né? Ih, será que ela Já travou? sai. Eita. então o Bom, seu então vamos. capítulo é assim, ele é bem aplicável a todos nós, aos terapeutas, a quem não faz terapia, então são caminhos possíveis de serem utilizados, né, no dia a dia, quando a gente está
está numa situação de sem saída, talvez. Não sei, me veio de falar isso. E muito obrigada por você estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Oi, Helena, você podia contar um pouquinho de você, se apresentar, para depois a gente entrar, né? Tá bom. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer também a editora Bock, né, pela esse presente. E, bom, para quem não me conhece, meu nome é Helena. Eu gosto de dizer assim, que eu sou um espírito em busca, né? Eu descobri depois esse termo buscador, que às vezes você ouve, então eu me identifico como uma buscadora. Gosto de estudar, gosto de conhecimento. E aí eu gosto de dizer que hoje eu estou instrutora de yoga e facilitadora de constelação. Eu já estive, né, na área de financeira, trabalhei no mercado financeiro praticamente minha vida toda, trabalhava na área de tecnologia, eu vou fazer 50 anos daqui a uns dias, então assim, boa parte da minha carreira foi na área financeira e na área de tecnologia. Aí em 2001 eu me tornei reikiana. E só depois de uns anos que eu fui perceber que a partir desse momento começou a ter uma mudança na minha vida e eu não tinha percebido. Então algumas datas não são muito assim frescas, né? Mas o yoga, por exemplo, eu sou instrutora de yoga, né? Estou instrutora de yoga. E yoga, por exemplo, eu comecei a praticar por volta de 2002, 2003. Para quem trabalha nessa área, eu morava em São Paulo, eu fui em busca de algo para me relaxar, tranquilizar, né? Nunca gostei de academia, assim, então eu fui para o yoga. Aí, mais ou menos em 2004, eu fiz a minha primeira formação, comecei a fazer minha primeira formação, não terminei. Aí eu conheci as constelações familiares em 2004, como muitos, né, por questões pessoais. Participava de grupos, aí quando foi nesse período entre 2004 e 2009, eu fiz uma formação de florais de Bach. Aí em 2009 eu fiz uma formação de constelação familiar com o Décio e a Wilma, em São Paulo, que na época eram eles que traziam o Bert Hellinger. Não sei como foi para lá. Até eu converso com uma amiga e falo assim, não, como que a gente foi para lá, né? A pessoa que eu conheci a constelação em 2004, eu participava de grupos com ela, e quando foi 2008 ela faleceu, então a gente ficou meio sem órfão, assim, e nessa época eu não falava tanto de constelação, né? E é interessante que recentemente eu fui lembrar que eu trabalhava em banco, né? E eu consegui, não se falava de constelação organizacional, nem se falava disso, e eu não tinha muita flexibilidade para me ausentar. Então eu consegui argumentar e fui fazer esse curso, essa formação. Aí fiz uma outra formação de yoga, fiz uma outra formação de florais de Bach, pelo Instituto Bach, lá da Inglaterra, e fiz de novo uma formação de constelação familiar com a Hellinger Schule. Terminei agora o ano passado. Então essa foi minha trajetória. E desde então, né, que eu comecei a perceber mudanças e eu comecei a me abrir para coisas novas. Então, como eu gosto de estudar muito, eu fui estudando várias coisas. E aí nisso eu comecei a perceber, sim, uma abertura de uma mudança em mim. Comecei a me conhecer mais. E eu fui me apaixonando por esses temas. Então, eu cada vez mais ia estudando sobre isso. E 2015 eu saí de São Paulo, eu morava em São Paulo, então eu consegui fazer essa virada de chave e fui para o interior, então eu fui efetivamente começar a trabalhar com o yoga, realmente, assim, me dedicar a isso e a constelação familiar também. E assim, a minha pós, eu tive que fazer um TCC e eu percebi durante toda essa trajetória que tudo começa com a gente. Então, meu TCC foi focado para o autoconhecimento, que é um assunto que me interessa muito. E todos esses cursos que eu fui fazendo, essas formações que eu fiz, eu percebo que tudo leva para isso, né? Então, o yoga, as florais de Bach, tudo leva para a gente, a constelação, para esse caminho de autoconhecimento.
E eu já estou aqui. Aí eu recebi o convite, que para mim foi uma surpresa, né? E eu estou aqui conversando com vocês, mas eu sou bem retraída, assim, não gosto muito eu gosto de estar nos bastidores, não gosto muito de câmera e tal. Então, quando eu recebi o convite, eu falava assim, nossa, e agora? O que eu faço? Né? E como eu ressignifiquei também a palavra problema na minha vida, eu falo que é desafio e dificuldade, então é desafio. Então, quando eu recebi o convite, eu falei, vamos encarar esse desafio. E é Vamos isso. tocar, né? Que legal. E uma das perguntas que nós tínhamos, né, Paula, como você chegou nessas práticas integrativas e você já respondeu, né? Você foi experimentando tudo isso, né? Por uma questão Foi. bem pessoal, foi buscando, e hoje você trabalha com elas, né? Sim, sim, muito bom. Me apaixonei, né? Então, E a Que legal. escrita também é terapêutica, né? Então esse foi também um desafio, né? sim. Eu já criei o hábito, na verdade, de escrever, e a pandemia foi uma das coisas que me fez aprofundar em várias coisas, e uma delas é a escrita. Então eu tinha vários textos, várias coisas. O meu TCC eu tive que também reduzir, da mesma forma que o artigo, né? Então esse tema do artigo, ele traz muita abrangência. Tá Então todo dá mundo para fazer. traumatizado, Paula. Todos Mas nós traumatizados com também, o corte. Mãos de nós Então, também professora. sofremos, né? isso é. Então, enfim, então dá para ampliar bastante coisa, é bem interessante. E conta um pouquinho o que te levou a esse tema, né? Então, que eu comentei do meu TCC, né? E aí o TCC, eu tive que reduzir, aí eu via que dava para explorar mais. Aí eu fui conversar com o Renê, se ele podia me indicar alguém. Eu falei, Renê, eu creio que eu posso contribuir, né? Dar continuidade no meu TCC, então de repente, sei lá, pessoas que estão trabalhando com pesquisa, e aí foi que veio o convite. Eu falei, você não quer participar do livro? Escrever um artigo? Aí eu falei, nossa. E durante toda a minha jornada e as experiências que eu tenho, principalmente com as constelações familiares, comigo e com as observações que eu faço, nós somos o ponto de partida, né? Então, o ponto de partida é a gente. Eu até estava lembrando esses dias daquela. Tem gente que de repente nem vai saber dessas tiradinhas, que é do Tostines é mais fresquinho por vende mais, ou vende mais porque é mais fresquinho, ou a questão da galinha, né? Quem veio primeiro? Não, a gente se relaciona com as pessoas e tudo o que acontece, a forma como a gente reage, somos nós, né? Não é o outro. Então, o ponto de partida é nós. E não sei, veio essa frase, quem sou eu na fila do pão? E aí, até quando eu recebi o convite, que a gente foi falando de ter que definir um título, eu não consegui, esse título grudou na minha mente. E o desenvolvimento, né, foi acontecendo, no final eu fui revisar o título, e eu falei, é esse mesmo. Então, o tema, assim, o título, o artigo, chegou por conta disso, que eu queria dar uma continuidade no meu trabalho do TCC, de forma que eu pudesse contribuir, né? E aí, como veio o convite, eu segui porque para mim esse é o ponto inicial. Então, depois desse artigo, com certeza muitas outras coisas podem surgir a partir dele, entendeu? Caminhos vão E se você abrindo. entende que esse seu artigo ele vai despertar curiosidade ou ele vai também contribuir, né? Como você vê que as pessoas vão olhar para esse teu capítulo? O que você Então, espera? Tem alguma expectativa? olha, eu espero que gostem e que realmente fiquem curiosos. A ideia era Uhum. assim, passar a minha. Eu gosto de compartilhar, então assim, eu gosto de aprender, então eu sempre gosto de estar compartilhando, trocando figurinhas, aprendendo coisas novas. Eu gosto dessa troca. E a ideia o que era? Escrever, plantando uma sementinha. Então, assim, despertar na pessoa. Porque o autoconhecimento, se a gente não falar assim, olha, eu preciso pelo menos. Se eu não sei quem eu sou, eu vou saber quem eu não sou ou quem eu não quero Uhum. ser. Uhum. E aí você vai fazendo, né? Vamos pensar numa lista, vou fazendo um check lá mesmo. Olha, não, isso aqui, identifiquei que isso aqui. Eu sempre me achei tímida, né? Eu sempre fiquei nos bastidores. Aí eu fiz um curso
com o professor Pedro Calabres sobre autoconhecimento. E aí tem alguns testes, então eu descobri tanta coisa sobre mim lá que eu não tinha ideia. E às vezes a gente taxa, né? Ou a gente mesmo se carimba, outras pessoas, as crenças, entendeu? Então, assim, o artigo, a ideia é que realmente plantar uma sementinha das pessoas quererem se descobrir também. Sim, você né? traz a autorresponsabilidade também, né? Então você está exortando também para essa pergunta, né? Talvez, não digo todos os dias, mas de vez em quando, quem sou eu aqui neste lugar, né? Onde eu estou, né? Essa reflexão, então você traz essa motivação, que é o movimento também para uma parada, né? Uma pausa. Quando eu li seu capítulo, deu uma pausa, né? E peraí, né? Então ele traz essa intriga, mas essa expectativa de querer fazer algo assim, pelo menos nesse momento, né? Eu fiquei bem curiosa, assim, falei, o que será que ela vai falar? Devorei depois, né? Porque assim, né? Sei lá, um livro que você lê vai trazer o conhecimento, mas eu gosto assim quando traz essa prática, por exemplo, ou algumas propostas para você ir experimentando na sua vida, né? Trazer para o seu dia a dia ou trazer para a sua vida, né? Então, muitos livros eu tenho lido com esse olhar de melhorar, o que eu posso melhorar né, em mim. E essa ideia, né, que você traz da gente estar no nosso lugar, né, desse estado de presença também. E como é desafiador é desafiador nós nos mantermos no nosso lugar, porque nós estamos o tempo inteiro lutando com isso, né? Porque nós vivemos no automático, assumimos muitos papéis e constantemente estamos saindo. É que hoje nós, através de todo esse estudo, hoje a gente tem consciência e a gente vai se trabalhando. Mas quanto tempo aí nós passamos sem entender todo esse contexto, né? Então, você traz essa consciência também de quão importante é a gente voltar para o nosso lugar, né? Se achar, né? Quem sou eu nesse contexto? Onde eu estou? Então, eu acho que é de uma riqueza e de uma importância, né? Porque assim, né, a gente está todo dia, até brinco que toda hora a gente é convidado a sair do lugar. Né? E quando a gente fala do nosso lugar, assim, olha, vamos pensar lá na família, né? Quer dizer, eu sou a filha. A gente está sempre dando pitaco, até com amigos, né? Quando não pede, hoje eu tô assim, nem não falou nada, eu não dou opinião, mas assim, a gente está dando sempre pitaco se a pessoa nem pediu. E se pediu, ainda tem que ver se realmente eu devo, né? Porque por isso da autorresponsabilidade, porque às vezes a gente assim, eu vou pedir uma opinião para o outro, aí de repente eu vou seguir o que o outro está falando, não dá certo e fala assim, ó, tá vendo? Eu fui por esse caminho que você falou e não deu certo. Dentro desse contexto da fila do pão, às vezes a gente empurra o outro que está numa fila também, né? Então a gente se precipita a também tirar o outro do lugar. A gente sai do nosso lugar, perde o lugar na fila, estou trazendo aqui uma metáfora, né? E tira o outro também. E aí traz um descompasso na família e depois vem aquele, e agora? Como é que eu volto para a família e eu olho para trás, né? Dos lados, né? É como se a gente hábito, né? É como se a gente não respeitasse o processo de cada um, né? A gente quer salvar, sai totalmente do nosso lugar, faz coisas que não nos compete, não nos cabe, né? Então, é um exercício diário. Diário. Eu falo que é o vigiar e orar, né? Porque é assim, é toda hora. E olha, por mais que você comentou, né, que a gente tem consciência, e aí a gente vai, né, se policiando ali. Mas quem nunca? Às vezes eu olho e falo, olha lá, eu saindo do lugar. Mas hoje o que é interessante? Conforme a gente vai se conhecendo, vai aprendendo esses conceitos também, né? E vai compreendendo, porque não adianta a gente pensar aqui. Eu falo que a distância entre a cabeça e o coração, né? Então a hora que a gente consegue compreender isso, você vai se percebendo. Então, primeiro, você às vezes já não sai do lugar com tanta frequência, vai sair. Quando sair, você fala, nossa, né? Vai lá e volta, né? Devagarzinho. Então, assim, é um exercício diário. Se escovar o dente, sei lá,
3 vezes ao dia, você se vigiar de sair do seu lugar é 24 horas por dia que a gente vai sair. A gente vai sair. E você fala Não adianta falar que... Você fala muito isso no seu capítulo, né? Observar o que a gente tem aí para atender, né? E aí você fala das leis sistêmicas, né? E aí a gente gostaria que você falasse um pouquinho desse link que você faz, né? Nas integrativas com o yoga. Esse título, ele está totalmente relacionado com as ordens do amor, né? Que são as leis sistêmicas ou ordens da vida, né? Que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de troca, né? Para quem não conhece a constelação familiar, depois é muito amplo isso, então não dá para detalhar tanto. E aí, assim, o quem sou eu na fila do pão, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa é nesse pertencimento. Qual é o meu lugar ali? Ou na questão da hierarquia, qual é o meu lugar? Então, no yoga, também, eu como instrutora ou como professora de yoga, eu tenho lá uma postura, né? Então, eu tenho o meu aluno. Às vezes, a gente vai ter alunos misturados. Então, o básico, o avançado, numa sala só. Tem escolas que às vezes têm essa divisão. Mas aí, às vezes, eu também sou aluna, né? Então, eu, por exemplo, como uma aluna, se eu pego um professor que às vezes não tem a mesma prática que a minha, porque também o yoga são várias vertentes, eu não posso querer ir lá na aula e, né, querer ensinar ele, por exemplo, você não está fazendo direito. E é natural do ser humano, né, da gente querer às vezes, olha, não é bem assim. O próprio aluno também, a gente tem que respeitar esse tempo do aluno, o limite dele. Eu, por exemplo, eu tenho uma lesão no joelho. Tem postura que eu não posso fazer, postura física no yoga. Não adianta, se eu quiser fazer, eu vou me machucar. Então, isso também, né? Essa fila do pão também é essa. E o yoga, ele vai muito além da prática física, né? Então, o yoga tem a meditação, o yoga também tem, vamos dizer assim, alguns preceitos, né? Que a gente chama de yamas e niyamas, que são posturas. Como eu ajo, né? Então, qual é o meu lugar comigo mesmo e com o outro, né? Então, assim, é uma filosofia. Então, o yoga, para mim, é uma filosofia de vida, né? Eu não faço só a prática física. Tem gente que vai escolher, eu só vou fazer a prática física, né? Ok, tá tudo certo, cada um segue por um caminho. E a constelação, para mim, também, conforme eu fui me aprofundando, e aí eu percebi que também a constelação é uma filosofia de vida para mim. Porque aí eu vou praticar as ordens do amor, que aí eu vou respeitar o meu lugar e o lugar do outro. As ordens da ajuda, né, também, que isso daí também faz parte. Então, por isso que eu vejo esse link entre o yoga, entre as práticas integrativas. A própria Floral de Bach, o Dr. Bach lá, mais ou menos em 1913, ele já falava que a nossa personalidade e o nosso pensamento causavam as doenças, causavam esses conflitos, né? Ele já falava de que nossas doenças eram um conflito do nosso ego com a alma, né? Então, assim, e olha que interessante, vocês falaram da minha trajetória, né? Como eu cheguei nisso? Eu fui percebendo esses links ao longo do tempo, porque de repente eu falei assim, eu fiz curso disso, fiz curso daquilo, fiz curso disso. Quando foi passando o tempo, que eu fui me conhecendo e aprofundando nos estudos, que eu comecei a ver, gente, está tudo linkado. Então, foi dessa forma que eu fiz, que eu percebo, né, que eu sinto esse link da constelação com o yoga. E uma outra questão importante também, assim, o yoga é uma prática individual. Então, por mais que a pessoa esteja avançada, tal, é individual. Um dia você vai estar conseguindo praticar de um jeito, outro dia não. Quanto mais a pessoa se conhecer, mais ela se aprofundar, ela vai, vamos dizer assim, vai expandindo isso nela. Expande consciência corporal, expande a consciência emocional e a constelação também. Para mim é tudo muito próximo, gente. Assim, tem gente que vai falar, tá viajando.
com uma pergunta que eu tenho aqui, quer dizer, fiquei curiosa e quero fazer a pergunta. Quando Bom, você dá aula para os teus alunos de yoga, você fala de constelação, você aplica alguma dinâmica? O que que vem antes, o que vem depois? Ou você, como é que você integra uma isso? coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Alguns alunos, eles têm já um pouco desse conhecimento, né, da constelação, então assim, às vezes surge alguma coisa ou outra e você vai, às vezes com fala, né? Então assim, a própria, e outro link da constelação com o yoga é assim, é a vivência. Então quer dizer, eu vou vivenciar as constelações, eu vou sentir. Então nas minhas aulas de yoga, eu sempre estou convidando os alunos a se observar, a se perceber, sinta, perceba. Então eu conduzo a aula dessa forma, né? Mas eu não faço yoga, não é nenhuma nova modalidade, entendeu? Tá. Não, são coisas distintas, mas esse link eu digo assim, para a vida, gente. Uhum. É um link que a gente faz para a vida. Então, do mesmo jeito que a gente tem lá as ordens do amor, que seriam as ordens da vida, né, que são os princípios para a vida, a gente consegue usar o yoga também como uma filosofia. Então, filosofia e filosofia. É nisso que elas É convergem. interessante porque traz consciência e conexão, né? Isso. Que é o que a gente aprende, o que mais a gente percebe nas constelações, né? Conforme as pessoas vão se aprofundando nisso, a gente vai aprendendo, vai percebendo essa expansão de consciência, essa conexão. Uma coisa muito legal, que até uma dificuldade que eu tenho de live é que eu falo com as mãos, assim, né? Honrando um pouco os meus ancestrais italianos. Então, uma coisa que eu aprendi muito, gente, é agradecer e a honrar toda a história. E começou também a me despertar o interesse de eu conhecer a história da minha família, coisa que antes eu não dava muita importância. Então, a história também foram coisas que com minha trajetória eu fui me aprofundando, querendo me aprofundar. E é E isso. você é a primeira escritora da família, Helena? Olha, não, acho que não. Então, isso que eu fui descobrindo recentemente, mas tem um tio meu que acho que escreveu. O meu pai gosta de escrever. Ele não escreveu assim ainda livros e tal, mas até teve um ano que eu dei um bloquinho para ele já, para ele falar, não, pai, vai escrevendo. E tem um tio meu, que irmão do meu pai também. Antes disso eu não sei se tem. Mas esses dois eu sei. Você vê, a gente vai Legal. descobrindo. Sim. Vamos descobrindo as coisas. É E você isso. traz também a meditação. Então, assim, é uma junção de coisas, né? Sim. Como que você aplica isso? Porque você, inclusive, trouxe uma meditação no seu capítulo, né? E é muito Sim. legal. Eu acho que vai fazer um sucesso, porque o pessoal começa a se identificar e vai se permitir, né? Quem não tem esse hábito, quem não conhece, eu acho que é um olhar aí para se permitir, né? Sim. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é tão interessante também. A meditação, ela traz esse centramento, né? Esse estado de presença. A gente não precisa meditar meia hora ou ir para um lugar silencioso, né? A meditação tradicional do yoga você precisa estar num lugar ali, você pode estar numa natureza, mas não é fazendo atividades. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, eu medito lavando louça, né? Isso para mim é um estado de centramento, né? De presença ali, mas eu não chamo isso de uma meditação. Mas como foi tudo adaptado para o nosso mundo aqui ocidental, ok, né? E eu acho que está certo, porque isso também difundiu, né? Senão ia ficar tudo lá no Oriente, só os monges subir numa montanha, né? E ficar lá. E aí também um outro conceito que às vezes você ouve, que não é adequado, é que a meditação é não pensar. A gente não vai conseguir não pensar. Então tenta lá ficar quietinho e falar assim, eu não posso pensar, não posso pensar, não posso pensar. Você não vai parar, né? Ou que nem, não pense em elefante branco, né? Então a meditação é um processo para você acalmar os seus pensamentos,
a acalmar os seus sentimentos. E aí vai trazendo esse centramento. E aí, conforme a gente vai praticando isso no dia a dia, e às vezes o dia a dia é assim, ó, 3 minutinhos. Quando tem alunos novos, eu falo assim, ó, tenta 1 minutinho, porque tem gente que não consegue ficar 1 minuto parado, né? E aí vai aumentando, põe um timerzinho lá. Então, quando a gente entra num estado meditativo, a gente vai ter, por exemplo, um silêncio em algum momento. Se eu ficar meia hora meditando, não significa que eu vou ficar nesse estado de silêncio meia hora. Mas se for 5 minutinhos, 2 minutinhos, ok, atingiu esse objetivo. E aí você vai acalmando os seus pensamentos. E isso traz o centramento. A gente consegue, às vezes você está com um problema. Eu, por exemplo, assim, eu não vou meditar pensando assim, eu vou meditar para achar a resposta. Não, eu estou muito afobada, tem alguma coisa para acontecer, eu sento e fico em silêncio. Então isso, às vezes, de repente, você nem percebe, veio a resposta. Amplia também, ajuda a ampliar também essa consciência. Quando a gente fala, por exemplo, né, nas constelações, a respiração, esse estado de silêncio traz essa conexão. Então a meditação também traz essa conexão com você, traz uma conexão com algo maior que nos conecta a tudo e a todos, né? Insights vêm. Então assim, se você vai praticando, você começa a perceber mudanças. Você depois com o tempo vai perceber que você está mais calmo. De repente, reações, você reagia muito, já não está reagindo tanto. Vai fazendo você voltar para o seu lugar, né? Então, às vezes a gente vai, né? Você vai num ímpeto de se meter na vida do vizinho lá, né? Ou da amiga. Quando a gente está nesse estado de respirar, de meditar, aí depois você fala assim, que é o aguardar, que muitas vezes a gente vê nos textos do Bert, né, falando que, aguarda o próximo passo. Então a meditação, com a prática, ela faz isso, ela faz com que a gente aguarde o próximo passo. Né? Que bonito isso. Na pausa. Essa pausa. Na constelação também, né? A gente está, às vezes, ali no campo e fala, vamos esperar qual vai ser o próximo movimento. Então é isso. Né? Helena, então é possível a gente aprender a meditar, né? Sim. E os mantras? Só que para aprender a meditar fala um pouquinho prática. dos mantras, que você fala em mantras também, né? No seu capítulo. Como é que você aprendeu? Como é que é isso? O mantra, ele para a gente traduzir para a nossa linguagem, ele é uma sílaba ou um poema, um cântico, que normalmente ele é em sânscrito. E assim, ele tem a questão de religiosidade, então a pessoa pode usar um mantra como levar para a religião, para a espiritualidade. Existem mantras de diversas, são muitos. Tem mantra que às vezes a gente pega só um pedacinho, mas tem mantras que são realmente poemas. Alguns com a finalidade de você trazer um centramento, outras com finalidade de paz, né? Cânticos, então às vezes tem rituais que cantam mantras com um instrumento musical, né? Que a gente chama de kirtan. Por exemplo, na aula de yoga, normalmente a gente inicia ou termina a aula. O mais conhecido, né, o mantra Om. O mantra Om, ele é conhecido como o primeiro som do universo. E o mantra Om, normalmente assim, também ajuda esse centramento, né? Então ele traz uma paz, assim. Já existem estudos, inclusive, relacionando o que o mantra Om causa nos órgãos mesmo. A meditação também. Hoje já tem estudos científicos, inclusive, mostrando que a meditação, a pessoa que pratica todo dia, faz uma mudança no córtex central, no cerebral, longevidade, Alzheimer. Então, tem vários estudos sobre isso. E, inclusive, no Hospital Einstein, aí de São Paulo, e no Sírio-Libanês, eles fazem um trabalho de yoga, né? Não sei se ainda tem, mas eu tinha professores meus que iam lá, que é na área de oncologia. Então, eles ensinavam a respiração, meditação, até para quem estava, por exemplo, acamado, que não podia
levantar, entendeu? Para Muito trazer bonito. esse estado de paz, né? A respiração ajuda muito. No tratamento, por exemplo, de hemodiálise, a pessoa quando vai receber a quimioterapia. Então, é bem legal, é bem bonito. Que bonito. E Que o mantra trabalho para isso. útil, que trabalho útil que você faz, né? Que servir a vida Lindo. bonito, Helena. Ai, obrigada. Bem bonito Obrigada. mesmo. Eu Bem gosto bonito. bastante. Eu sou suspeita para falar que eu gosto muito, então. É Bem lindo. bonito. E o mantra Você. é isso. E aí tem Aham. gente que usa o mantra como proteção, por exemplo. É a mesma coisa. E tem, por exemplo, o terço, né, da Igreja Católica tem um japamala, que aí Uhum. você vai. São contas. Eu tô com um pequenininho aqui, Ai, inclusive, ó. Aí você vai. É uma pulseirinha, mas aí você vai fazendo on, e vai contando. Normalmente a tradição são 108, né? Aí você fica 108. Então tem gente que são usados para várias coisas o mantra, Uhum. né? Aqui no Ocidente, inclusive alguns mantras tem gente que já canta no português, traduziu para o português, entendeu? Porque o sânscrito não é fácil. Eu mesmo eu não domino, então. Que lindo. Que é lindo. lindo. É lindo. Você podia ensinar pra gente essas técnicas. Então, Vamos lá, 108 Podemos, vezes. depois do lançamento, vamos podemos, acalmar e vamos treinar, né? sim, é isso aí. É isso aí. E aí Nossa, você tá fala que chegando, né? o aprendiz que habita em mim saúda o aprendiz que habita em você. Lindíssima essa sua frase, hein? Então, que eu como me vejo, né? Uma eterna aprendiz. E o namastê, que é um cumprimento, né? Então ele é um cumprimento de muito respeito, não é tipo o nosso bom dia, né? É uma coisa assim que você está honrando, né? E está honrando o outro ser, né? A outra pessoa. Então é Uhum. muito lindo. E aí, né? Como nós brasileiros, a gente vai sempre fazendo umas mudanças, então tem aí eu usei isso, quando eu pensei, o aprendiz, né, que é o que eu me vejo como uma eterna Uhum. aprendiz, então, para instigar essa sementinha. Olha, a Uhum. Gente, Zilda falou que pratica o Ho'oponopono. E a Cássia falou que tem um canal no YouTube que se chama Florescer. Ai, que legal. Que tem lindo. bastante coisa hoje, e a pandemia fez isso expandir Sim, muito mais, Brotar, né, né? Uhum. brotar muito mais, porque nós tivemos até que questão aprender de a necessidade. isso, então acabou. E muita gente começou a fazer aulas, até para ajudar as pessoas que estavam em casa, aulas Uhum. gratuitas, né? Uhum. Então Expandiu. acabou, expandiu Uhum. bastante, Que difundiu bom. bastante. E é isso. Estamos no caminho certo. Ah, É muito olha, lindo, né? E a junção de todos esses saberes aí que você trouxe é sim, muito rico, né? é um convite, né, para gente realmente começa em nós, né? Sim, Então, sem excluir caminhos que estão aí, né? Prontos pra gente, né? né? Por que Tudo excluir? cabe. Uhum. Tudo cabe, sim. A gente começa a ver que, nossa, né? Tipo, não era tudo isso que eu pensava, né? Quando a gente começa a se conhecer, você começa a entender melhor o outro, falar, opa, né? E Mas aí o nosso lugar. há uma resistência também, né? Sim, Leva um tempo, né, para sim. Uhum. tudo E, isso. e, eu, e, é, um- e é um caminho que eu vejo assim, tem começo e não tem data para terminar. Eu vejo o yoga, a constelação e outras técnicas como um caminho de autoconhecimento mesmo. Sim. Uhum. E isso que me inspirou, na verdade, por conta do artigo, né, do artigo não, do meu TCC, e assim, esse artigo, por exemplo, se a gente for pegar, o quanto não pode expandir, né? O quantos outros artigos não podem aparecer, surgir a partir desse? Experienciar, porque a yoga Uhum. também é vivência, experiência, experienciar no corpo, na vida, entendeu? E a constelação também eu vejo dessa forma. A gente experiencia ali no campo, mas a gente tem que levar isso para a vida, né? Você Sim. olha ali, obteve uma informação, mas se a gente não transforma isso em prática, eu acho que não adianta Não muito, tem né?
evolução, né? Não E tem. como E você aí não fala, muda, né? uma eterna buscadora, né? Você falou, eu sou uma E buscadora, né? E acho que nós todas nos encontramos por conta disso, né, Paula? Porque a gente está sempre buscando algo muito Buscadora. interessante para aplicar, para aprender e ensinar, né? eu, eu fui fazer só uma pequena pergunta para o Renê e de repente eu estou lá escrevendo um Viu? artigo para um livro, Viu? viu? E foi muito Isso que é bom. ser um baita professor. Baita professor é isso, né? Coloca a aluna para o movimento, né? E já É isso. vamos pro. Mas o René, ele Isso, é assim, né? sim. Ele é de uma generosidade e ele coloca no movimento mesmo. Que Sim. bom! E esse movimento, quer dizer, tanto no yoga, se a gente para, né? Então, por exemplo, se eu não estou experienciando, vivenciando, não vai, né? Não tem aquele passinho, Uhum. né? Um passinho a mais, um passinho a mais. E a questão do lugar, que a gente até comentou, né? Olha, tem que ser um vigiar toda hora, é isso. Quer dizer, eu saí do lugar, tá bom, volta, né? Fique Volta. atento para a próxima, né? Volta A gente diferente, mas volta, sempre. né? Não precisa, né? Isso. Ser o Num próximo mesmo. momento, de repente, você não vai sair tanto, mas não adianta a gente ser pretensioso e falar assim, não, Uhum. aprendi agora e aqui é o meu lugar, eu não vou sair. Porque Não a gente saio vai ser mais. convidado. Não É. dá. Olha, depois desse enquanto eu estava escrevendo esse artigo e depois que eu escrevi, aconteceram várias coisas na minha vida que ficavam me provocando, que eu falo que é provocação também, né? Então, Sim. assim, só que eu estava atenta a falar, opa, sabe quando você dá aquele passinho e depois eu volto para trás? Uhum. Então, é Uhum. isso, né? Quando a gente se percebe, tem essa expansão de consciência, está mais consciente de nós, né? E do outro, porque a gente projeta muito, né? Então, assim, se eu não me conheço, né? Se eu não tenho consciência do eu, a gente sempre vai achar que é o outro. E aí por Uhum. isso que o ponto de partida. Ó, Sabe a sensação que o eu ponto tenho é de que partida. a gente cada hora tá numa prova, né? Aí eu penso, meu Deus, mas eu já não passei dessa fase, eu já não passei desse ano. Aí tá lá, Não, vamos ver se você de novo. passou mesmo. E é um teste mesmo. Eu vejo como um teste mesmo, Sim. né? Aí a gente tem que comemorar as vitórias, né? Quando, mantive ali no meu lugar. Mas quando a gente sai também, não adianta a gente ficar se torturando. Volta Uhum. lá para o ano anterior, né? Ou para o movimento anterior e vamos aprendendo, E né? por falar em comemorar, dia 8 nós vamos comemorar juntas, né, Helena? Isso, nossa, Já tá aí, hein? já tá aí, Preparar, né? preparar agendas, convidados e vamos autografar, né? Já tá aí. Um Ainda desafio. ainda nesse caminhar, né, do sair do lugar, hoje a gente continua, a gente melhoramos, mas continuamos ainda. Uhum. Mas eu acho que o mais interessante é que a gente começa a analisar o porquê que a gente saiu dessa vez, né? E Sim. aí é um outro processo para entender tudo Uhum. isso, né? Por que foi essa escorregada agora aqui? Isso. Então, Uhum. é uma constante, né? Isso. Por isso que eu até comentei, né, que esse artigo, querendo ou não, ele vai trazendo várias, né, a reflexão. Então, é a sementinha. A pessoa, aí é a decisão, né, do leitor de falar assim, eu vou semear isso, né? Uhum. Nossa, dá para explorar muita coisa, dá para a gente se perceber muita coisa na nossa vida, quanto a gente se relaciona com as pessoas toda hora. Imagina, se a gente não é convidada a sair do nosso lugar. O E a tempo oportunidade inteiro. de melhorar, Tem né? todo. De melhorar Na família. a cada momento, Isso. Então a né? gente, então a gente está convidado no trabalho, até na fila do pão mesmo, né? Porque se Sim, você pega a fila na padaria lá, até na fila do pão. E em algum momento aqui, só um spoiler aqui, você fala assim, e se você perceber que se sente maior ou de igual para igual diante deles, né? Na sua imaginação, experimente sentar-se no chão e olhar para eles de baixo para cima, né? Isso. Matou, né? Esse orar e vigiar, né? Porque assim, Uhum. é o que a Paula até comentou. Então, assim, se eu sair do meu lugar, então a gente tem que voltar e fazer uma reflexão. O que que Uhum. aconteceu, né? Eu tenho a consciência, mas ainda, Uhum. né? Então é a nossa
nossa postura, né? Onde Então, está por a exemplo, humildade, né? A humildade, a prática da humildade constante, né? outro link da constelação com o yoga, né? Quer dizer, essa postura, é a Uhum. nossa postura interna na hora da prática no tapetinho, porque a gente fala assim, no yoga tem esse termo, é a Uhum. prática no tapetinho, e aí eu tenho a prática do yoga fora do tapetinho. Que aí como eu vou me Uhum. relacionar com as pessoas, como eu me relaciono comigo mesmo, entendeu? Uhum. Então Sim. é isso, tem que olhar por outros ângulos, né? Tá lindo Que é o que a seu capítulo. gente... Mais uma vez, parabéns, Ai, Helena. obrigada, obrigada. Vai ser muito, eu acho que vai atrair muitas pessoas que elas vão se conectar justamente com o que você está trazendo, Uhum. a sementinha para entender esse todo, né? Sim. E assim, ó, eu vi algumas lives, eu não consegui assistir todas, né? Mas assim, eu tô assim que eu não vejo a hora, né? Do livro chegar na minha mão. Então, assim, a sementinha já tá, ó, borbulhando Uhum. aqui em mim. Logo E mais. alguns que eu assisti é isso mesmo, né? Trazendo esse olhar pra gente mudar, né? Ampliar essa visão, pra gente às vezes ficar só aqui, né? E sofrendo muitas vezes, né? Todas as vezes, né? A gente gosta. Então, vou Sim, aproveitar também para agradecer o Renê, que trouxe você. obrigada. É o nosso, não sei, meu querido professor, né? Eu não sei se Ele é vocês o mentor tiveram aula com de ele. todas, né? Mentor de todas, né? Então, que é um querido, agradecer por ele ter trazido você para esse projeto. E ele também está trazendo um assunto interessante e para mim desafiador, mas estou aí aprendendo cada vez mais com ele. E todos, cada um trazendo um pouquinho, a gente está fazendo um apanhado tão grande de tantas coisas interessantes. O que é a Zilda? Sim. Ah, sim, a Zilda está falando que no livro tem advogados, Hum, psicólogos, médicos, Uhum. sim. tem uma turma É, bem legal. Vai ser muito legal. E o seu texto tá lindo mesmo. É uma obrigada. sementinha para abrir o olhar e as pessoas começarem a entender que cada um tem o seu lugar. Em todo. Aqui tem ela está falando também, Paula, que você traz no livro aqui, Lidera as Emoções, né? Você também fala sobre como você Ah, sim. traz um olhar sistêmico também, né? No equilibrar as emoções, né? Nesse capítulo que eu fiz no Lidere, eu falo das ordens da ajuda para os profissionais da ajuda. Então, é esse olhar também da gente. Uhum. Zilda, bem lembrado, olha que linda ela. É da gente de estarmos no nosso lugar, no Sim, nosso viu? lugar de Uhum. profissional, no nosso Uhum. lugar de força. É isso, É. Zilda, é isso. É Isso esse. cabe, Achei meu lugar isso na fila cabe, do pão. então, Achei meu isso lugar cabe para todas as áreas, né? Para tudo na nossa para vida. todos É nós. para a vida mesmo, né? Sem Olha, É para a dúvida. vida se eu mesmo. contar para vocês que eu fiz agora recente, pra você ver como a gente sai toda hora do lugar. Eu fui acompanhar a minha mãe em uma consulta médica e que não é muito comum, ela vai sozinha. E aí não tinha onde parar o carro, aí eu encostei, ela desceu, ela entrou e eu fui parar o carro. Então eu entrei depois dela. E aí ela não estava por ali na recepção. E aí eu falei para a moça, eu sou mãe da Irene, a mãe da Irene, né? Tipo, onde ela tá. A moça olhou para mim e riu assim, ela já vem. Aí eu falei, eu sou filha da Irene. Então, mas eu falei, eu verbalizei. Então, olha como eu tava já Sim, totalmente sim, sim. fora do meu lugar, querendo ser mãe dela, para É. cuidar dela. E aí a Então, gente vai compreendendo tanta coisa, Sem né? dúvida, Quando sem esse dúvida, sem conhecimento, né? dúvida. É muito não, mas lindo. na E vai hora, ficando assim, leve, né? quando eu me liguei, né? A moça riu e eu me liguei, eu falei, eita.
A gente consegue Ó, autorregular as nossas ações constantemente, a gente vai aplicando, autoajustando o tempo todo o nosso comportamento perante o outro. Isso é Eu, maravilhoso, brin eu maravilhoso. brinquei uma vez com uma amiga, né, que a gente usa aquele termo, né, ai, pisei no tomate, né? Então, hoje, quando eu me percebo que eu saí do lugar e saí feio, assim, eu já falo assim, nem é tomate, eu pisei no tomateiro inteiro, porque assim, hoje a gente tem essa consciência e fala, nossa, né, de novo, né? Mas é isso. mas Somos agora é um Desloquei. pouquinho menos, né? isso, Vamos um ver o pouquinho copo menos, um cheio. pouquinho Um menos. jogo de Mas assim, cintura, gente, jogo de cintura. e somos humanos, né? Então, não adianta falar que, ah, não, agora eu aprendi que meu lugar é aqui, eu não vou sair nunca. Porque até porque as pessoas estão querendo te empurrar, né? Toda hora. Porque Uhum. esse convite vem dessa forma também, né? Às vezes não é só a gente, tem gente que vem para Não. puxar. Então Sim, com certeza. a gente estando consciente disso, a gente fica ali, não vou sair, entendeu? Mas Obrigada a é todos a que estão consciência. assistindo, gente. Verô, tá aqui, ó. Obrigada. Legal. Eu vi que algumas pessoas entraram também que estudaram comigo, alguns conhecidos, mas, gente, tanto tempo que eu não faço, eu não me acostumei, não tem jeito. Eu gosto do presencial. Mas em breve estaremos todos juntos. Sim, todos juntos no lançamento. É isso aí. Mas Muito foi muito bom. importante ter você aqui hoje. Muito obrigada pelo desafio Eu cumprido, atendido. agradeço. E eu também, assim, eu quero agradecer ao Renê, porque ele não foi meu professor diretamente, mas é um professor da Sem vida, né? Porque dúvida. Uhum. ele tá sempre disponível para ajudar, para contribuir, né? Agradecer vocês aí pela paciência, pela ajuda, porque eu nunca tinha escrito e é aquela loucura, né? Uhum. Então, eu também estou passando por umas mudanças e aí as agendas também tudo bagunçado, enfim. E vocês não têm Você foi noção do que importante, você aconteceu. foi muito importante para nós também nesse trajeto. Que bom. Tá? Então, Para eu chegar nessa live aqui, olha, muitas coisas querendo falar assim, ó, não vai rolar. Eu falei, não, vamos lá, vamos lá. já Deu tudo rolou, já certo. rolou, já estamos todas Isso, nessa fila, já alinhadas rolou. numa É isso aí. fila de pão maravilhoso. É isso mesmo. Muito bom, Ah, nossa, Ah, muito que bom mesmo. lindo. Obrigada, Helena. Eu que Obrigada. agradeço vocês pela oportunidade desse bate-papo gostoso. E a gente sempre aprendendo, né? Então, O tempo inteiro, graças a Deus. estou. É isso mesmo. muito bom. É Então, isso. nos veremos no Em dia 8 de junho, 8 de junho. na Livraria da Vila, no Shopping Patigenópolis. Vamos comemorar. Isso aí. Se Deus quiser. Uma Isso boa mesmo. noite a todos. Boa noite a Obrigada, todos. Paula, pelo seu carinho. Helena, Obrigada, Bia. Obrigada. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, queridas. questões, dúvidas, Agradecer nos a turma. escrevam. Entrou uma Isso. turma boa aí, mas a gente É, não conseguiu eu falar com. não. É isso aí. Obrigada a todos. Um beijo Obrigada. no Boa noite coração de para vocês. todos. Fiquem com Deus. Descansem. Obrigada. Tchau, Beijos. gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Se alguém puder fazer um print, né? E A V, que foi a última que mandou boa noite. Verônica, Boa noite, tchau. queridona. Obrigada, tchau, Paula. boa Beijo. Tchau, noite. Helena. Obrigada. Tchau, Bia. Boa noite.